Bem-vindos ao nosso vídeo sobre as maiores tragédias da aviação. A aviação é uma das formas mais seguras de transporte, mas infelizmente, houve alguns acidentes aéreos que ficarão para sempre na memória como tragédias devastadoras. Neste vídeo, vamos explorar os 7 acidentes aéreos mais mortais da história, que resultaram em milhares de vítimas fatais. São eles: Air France Flight 447, 2009. Tenerife Airport Disaster, 1977. Japan Airlines Flight 123, 1985. American Airlines Flight 191, 1979. United Airlines Flight 232, 1989. Shark da Dream Media Collision, 1996. Malaysia Airlines Flight MH370, 2014. Este vídeo é uma homenagem às vítimas e uma lembrança de que devemos trabalhar continuamente para tornar a aviação ainda mais segura. Mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ao final, se gostou do vídeo, deixe aquele like. O acidente da Air France Flight 447 ocorreu em 1º de junho de 2009, quando o voo 447 da Air France, que viajava de Rio de Janeiro, Brasil para Paris, França, caiu no Oceano Atlântico, matando todas as 228 pessoas a bordo. O acidente foi causado por uma série de erros humanos e falhas técnicas. A aeronave, um Airbus A330-203, decolou normalmente do Aeroporto Internacional do Galeão em Rio de Janeiro, mas logo depois da decolagem, enfrentou uma tempestade tropical. A tripulação do voo enfrentou dificuldades para manter a estabilidade da aeronave devido a falhas nos sensores de velocidade, que foram congelados devido às condições climáticas adversas. Isso causou a falha nos sistemas de controle automático da aeronave, forçando a tripulação a voar manualmente. A tripulação cometeu erros críticos ao lidar com a situação de emergência. Eles não reconheceram ou não reagiram adequadamente às indicações de falha dos sensores de velocidade e não seguiram os procedimentos de emergência corretos. Além disso, eles não comunicaram adequadamente com a torre de controle sobre a situação e não tomaram medidas para diminuir a altitude da aeronave rapidamente o suficiente, o que resultou em uma queda acentuada e a perda de controle da aeronave. Os destroços da aeronave foram encontrados no Oceano Atlântico cerca de 5 dias depois do acidente e as caixas pretas foram recuperadas do fundo do mar em 2011. A investigação revelou que as falhas humanas e técnicas combinadas foram a causa do acidente. A Air France e a Airbus foram criticadas por sua falta de preparo e resposta adequada à situação de emergência. Como resultado, mudanças foram implementadas para melhorar a segurança da aviação, incluindo a formação de tripulações para lidar com situações de emergência e a instalação de sistemas de localização de emergência em todas as aeronaves comerciais. O acidente da Air France Flight 447 foi uma tragédia devastadora para as famílias das vítimas e para a comunidade da aviação. Ainda hoje, é lembrado como um importante exemplo de como falhas humanas e técnicas combinadas podem ter consequências trágicas, e como é crucial que a indústria. O acidente do aeroporto de Tenerife ocorreu em 27 de março de 1977, quando os voos KLM 4805 e PAN 1736 colidiram no Aeroporto Internacional de Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha, matando todas as 583 pessoas a bordo das duas aeronaves. Este acidente é considerado o maior desastre de aviação de todos os tempos. O caos começou quando um forte vulcão na ilha de Gran Canaria causou interrupções no tráfego aéreo e o Aeroporto Internacional de Tenerife se tornou um local de desvio para muitos voos. Devido ao grande número de aeronaves que precisavam ser desviadas, o aeroporto se tornou superlotado e o controle de tráfego aéreo estava sobrecarregado. A aeronave KLM, um Boeing 747, decolou sem autorização da torre de controle, enquanto a aeronave PAN, um Boeing 747 também, estava parada na pista, aguardando autorização para decolar. A aeronave KLM colidiu com a aeronave PAN, destruindo ambas as aeronaves e matando todas as pessoas a bordo.
A investigação revelou que a principal causa do acidente foi a comunicação inadequada entre a torre de controle e as duas aeronaves. O controle de tráfego aéreo estava sobrecarregado e os funcionários estavam cansados devido ao grande número de desvios de voo. A tripulação da aeronave KLM não ouviu corretamente a autorização para decolar e não verificou se a pista estava livre antes de decolar. Além disso, a tripulação da aeronave KLM falou em holandês, enquanto o controle de tráfego aéreo falava espanhol, o que causou mal-entendidos e confusão. O acidente do aeroporto de Tenerife foi uma tragédia devastadora que resultou em mudanças significativas na segurança da aviação. Como resultado, foram implementadas novas regras e procedimentos de segurança para garantir que comunicações entre torres de controle e aeronaves sejam claras e precisas. Além disso, foram introduzidas novas regras para garantir que as tripulações verifiquem a pista antes de decolar e que a linguagem usada nas comunicações seja a mesma para evitar mal-entendidos. O acidente de Tenerife também levou a uma maior conscientização sobre a importância da fadiga dos funcionários de tráfego aéreo e sua gestão, e foi um lembrete importante da importância de uma boa gestão de tráfego aéreo e de um bom planejamento de contingência em caso de situações de emergência. Outra mudança importante foi a introdução do sistema Call Signing Confirmation para garantir que as aeronaves estejam cientes de sua posição e do seu chamado de voo, e que só decolem quando estiverem devidamente autorizadas. Em resumo, o acidente do aeroporto de Tenerife foi uma tragédia sem precedentes que resultou em mudanças significativas na segurança da aviação e que ainda hoje é lembrado como um importante exemplo de como a comunicação inadequada e a falta de planejamento de contingência podem ter consequências trágicas. O acidente da Japan Airlines Flight 123 ocorreu em 12 de agosto de 1985, quando o voo 123 da Japan Airlines, que viajava de Tóquio, Japão para Osaka, Japão, caiu nas montanhas de Guma, matando todas as 505 pessoas a bordo. Este acidente é considerado como um dos maiores desastres de aviação de todos os tempos. A aeronave, um Boeing 747 SR-46, decolou normalmente do Aeroporto Internacional de Haneda, em Tóquio, mas logo depois da decolagem, uma falha estrutural crítica no trem de pouso principal causou a perda da pressão hidráulica da aeronave. A tripulação tentou manter o controle da aeronave, mas devido à falha estrutural, a aeronave entrou em uma queda acentuada e se estrelou nas montanhas de Guma. A investigação revelou que a principal causa da falha estrutural foi uma manutenção inadequada por parte da Japan Airlines. Uma junta de fixação que prendia uma peça crítica no trem de pouso principal havia sido mal instalada e não havia sido detectada durante as inspeções de manutenção regulares. Como resultado, a peça se desgastou e se quebrou durante o voo, causando a perda de pressão hidráulica. Além disso, a investigação também revelou que os procedimentos de emergência da tripulação foram inadequados e que a comunicação entre a tripulação e a torre de controle foi confusa e ineficaz, o que contribuiu para a tragédia. O acidente da Japan Airlines Flight 123 foi uma tragédia devastadora para as famílias das vítimas e para a comunidade da aviação. Ainda hoje, é lembrado como um importante exemplo dos perigos da manutenção inadequada e da importância de seguir rigorosamente os procedimentos de segurança e de inspeção para garantir a segurança da aviação. Como resultado, foram implementadas novas regras e procedimentos de manutenção para garantir que as aeronaves sejam mantidas em boas condições e foram introduzidos novos procedimentos de emergência para garantir que a tripulação possa lidar de forma eficaz com situações de emergência. O acidente da American Airlines Flight 191 ocorreu em 25 de maio de 1979, quando o voo 191 da American Airlines, que viajava de Chicago, Illinois para Los Angeles, Califórnia, caiu logo após a decolagem do Aeroporto Internacional O'Hare, matando todas as 271 pessoas a bordo e 2 pessoas no solo. Este acidente é considerado como um dos maiores desastres de aviação nos Estados Unidos. A aeronave, um McDonnell Douglas DC-10, decolou normalmente do Aeroporto Internacional O'Hare, mas logo depois da decolagem, uma falha estrutural crítica no trem de pouso principal causou a perda da pressão hidráulica da aeronave e a falha do motor esquerdo. A tripulação tentou manter o controle da aeronave, mas devido à falha estrutural,
A aeronave entrou em uma queda acentuada e se estrelou no solo, causando incêndios intensos. A investigação revelou que a principal causa da falha estrutural foi uma manutenção inadequada por parte da American Airlines e da McDonnell Douglas. Uma junta de fixação que prendia uma peça crítica no trem de pouso principal havia sido mal instalada e não havia sido detectada durante as inspeções de manutenção regulares. Como resultado, a peça se desgastou e se quebrou durante o voo, causando a perda de pressão hidráulica. Além disso, a investigação também revelou que a Federal Aviation Administration, FAA, não havia implementado regras e procedimentos de segurança adequados para garantir a segurança da aviação e que a McDonnell Douglas não havia fornecido informações suficientes sobre os riscos de falha estrutural nos DC-10. O acidente da American Airlines Flight 191 foi uma tragédia devastadora para as famílias das vítimas e para a comunidade da aviação. Ainda hoje, é lembrado como um importante exemplo dos perigos da manutenção inadequada e da importância de seguir rigorosamente os procedimentos de segurança e de inspeção para garantir a segurança da aviação. Como resultado, foram implementadas novas regras e procedimentos de manutenção para garantir que as aeronaves sejam mantidas em boas condições e foram introduzidas novas regulamentações para garantir que as aeronaves sejam testadas e inspecionadas antes de serem colocadas em operação comercial. O acidente da United Airlines Flight 232 ocorreu em 19 de julho de 1989, quando o voo 232 da United Airlines, que viajava de Denver, Colorado para Chicago, Illinois, sofreu uma falha no eixo principal do trem de pouso, causando a perda do controle da aeronave e a queda no aeroporto de Sioux City, Iowa, matando 112 pessoas. Embora tenha sido um acidente grave, milagrosamente, 185 pessoas sobreviveram. A aeronave, um McDonnell Douglas DC-10, decolou normalmente do Aeroporto Internacional de Denver, mas logo depois do decolagem, ocorreu uma falha no eixo principal do trem de pouso, causando a perda da pressão hidráulica e consequentemente a perda de controle da aeronave. A tripulação tentou manter o controle da aeronave, mas devido à falha estrutural, a aeronave entrou em uma queda acentuada e se estrelou no aeroporto de Sioux City, causando incêndios intensos. A investigação revelou que a falha no eixo principal do trem de pouso foi causada por uma falha na manutenção do motor, ocorrida anos antes. Um motor falho havia causado danos às engrenagens do eixo principal do trem de pouso, que não foram detectados durante a manutenção regular. A tripulação de voo foi elogiada por sua capacidade de lidar com a situação de emergência e por sua capacidade de comunicar com os passageiros e com as autoridades de resgate, o que ajudou a salvar vidas. Além disso, a equipe de resgate no aeroporto de Sioux City também foi elogiada por sua capacidade de lidar rapidamente com a situação e por sua capacidade de salvar. O acidente de colisão aérea de Shark da DRI ocorreu em 12 de novembro de 1996, quando o voo Saudi Arabian Airlines Flight 763, que viajava de Nova Delhi, Índia para Dhahran, Arábia Saudita, colidiu no ar com o voo Kazakhstan Airlines Flight 1907, que viajava de Shinkenten, Cazaquistão para Nova Delhi, matando todas as 349 pessoas a bordo das duas aeronaves. Este acidente é considerado como um dos maiores desastres de aviação de todos os tempos. A investigação revelou que a principal causa do acidente foi a comunicação inadequada entre a torre de controle e as duas aeronaves. O controle de tráfego aéreo estava sobrecarregado e os funcionários estavam cansados devido ao grande número de desvios de voo. A aeronave da Saúde Arábia não havia sido devidamente guiada e orientada pelo controle de tráfego aéreo e a aeronave da Cazaquistão, por sua vez, não havia seguido as instruções de altitude fornecidas pela torre de controle. Além disso, a investigação também revelou que a falta de treinamento adequado dos controladores de tráfego aéreo e a falta de equipamentos modernos para rastreamento de aeronaves contribuíram para o acidente. O acidente de Shark da DRI foi uma tragédia devastadora para as famílias das vítimas e para a comunidade da aviação. Ainda hoje, é lembrado como um importante exemplo dos perigos da comunicação inadequada e da importância de seguir rigorosamente os procedimentos de segurança e de inspeção para garantir a segurança da aviação.
Como resultado, foram implementadas novas regras e procedimentos de comunicação para garantir que as aeronaves estejam cientes de sua posição e do seu chamado de voo, e que só decolem quando estiverem devidamente autorizadas. Além disso, foram introduzidos novos procedimentos de treinamento para controladores de tráfego aéreo e foram disponibilizados equipamentos modernos para rastreamento de aeronaves. O acidente da Malaysia Airlines Flight MH370 ocorreu em 8 de março de 2014, quando o voo MH370 da Malaysia Airlines, que viajava de Kuala Lumpur, Malásia para Pequim, China, desapareceu sem deixar rastro. A aeronave, um Boeing 777, estava voando com 239 pessoas a bordo e nunca foi encontrada. Este acidente é considerado como um dos maiores mistérios da aviação de todos os tempos. A investigação inicial revelou que a aeronave desviou-se intencionalmente de sua rota planejada e voou por várias horas antes de desaparecer dos radares. Apesar de várias buscas terem sido realizadas na Ásia-Pacífico, nenhum vestígio da aeronave foi encontrado até hoje. A investigação revelou que alguém na cabine de comando desligou o transponder e o sistema de comunicação da aeronave antes de mudar o curso da aeronave. A análise de dados de satélite mostrou que a aeronave voou por várias horas depois de desaparecer dos radares, mas ainda não foi possível determinar a rota exata que a aeronave tomou. As teorias para o desaparecimento incluem falhas mecânicas, erros humanos, problemas psicológicos da tripulação ou de passageiros, sabotagem ou terrorismo. Ainda hoje, o desaparecimento do voo MH370 é considerado como um dos maiores mistérios da aviação de todos os tempos e as buscas continuam para tentar encontrar a aeronave e descobrir o que aconteceu. O desaparecimento do voo MH370 foi uma tragédia devastadora para as famílias das vítimas e para a comunidade da aviação. Ainda hoje, é lembrado como um importante exemplo da importância de segurança e monitoramento de aeronaves e da necessidade de melhorar os sistemas de rastreamento e de busca e resgate. Como resultado, foram implementadas novas regras e procedimentos para garantir a segurança das aeronaves e foram introduzidos novos sistemas de rastreamento para garantir que as aeronaves possam ser localizadas em caso de desaparecimento. Bem, este foi mais um vídeo de curiosidades do mundo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e ao final, se gostaram do vídeo, deixa aquele like.